Fala pessoal, hoje nós vamos dar aí continuidade ao nosso input, né? Então, o nosso componente input. Eu já estou com o Storybook rodando, então ele já está aqui. O que eu vou fazer? Vai ser o seguinte, no nosso component lá no templates, eu iria uma coisa, o import dele eu vou fazer assim, ó. Porque antes eu usava o import para style components, então só vou importar ele assim, ó, styles.css. Vai funcionar. E aí no nosso input, a gente só vai fazer essa pequena alteração também, né? Chamando style CSS. Já que a gente está aqui no input, eu vou fazer também o seguinte. Eu vou começar a trabalhar aqui o nosso input. Então pode tirar o children, que não vai ser o children que nós vamos usar. Vou até colocar aqui label. E a nossa label ela vai ser uma string. Então eu vou passar a label para cá. E vou passar também aqui um onChange. O onChange é um tipo de evento que quando a gente vai digitar no campo de texto, né, no input, ele vai lendo, né, os eventos. Eu vou explicar melhor fazendo o código. Então, aqui change event, aí eu tenho que chamar aqui html input element e aí eu retorno void, pronto. E aí eu tenho um onChange aqui dentro da nossa div. Vou retornar assim e aí eu vou ter nesses outros elementos o input e vou ter o input, na verdade ele vai fechar a barra aqui e vou ter a label. E aí a nossa label eu vou passar para ela aqui, label html, eu vou colocar aqui label. Aqui vai ter um class name chamado form label. E o input nosso, eu vou passar algumas propriedades também. Class name. Quando a gente fala, por exemplo, vou passar algumas props, são as propriedades de fato. A class name, que é a classe dele, vai ser form, input. E type vai ser text. E aí eu vou passar o onChange, que é o nosso onChange. O que eu quero dizer, por exemplo, com o input, né? Quando a gente estava falando mais cedo assim, eu estou chamando aqui o onChange para ele ficar ouvindo os eventos que a gente está digitando. É pelo seguinte, quando a gente vai lá no nosso input stores, eu vou colocar aqui o que também tem lá, que é args, e aqui a gente vai ter label. Vou colocar name e o evento de onChange. OnChange nada mais é do que uma function que vai ouvir os eventos e eu quero taguear, né? Pegar todos os values, os valores que estão sendo digitados nesse input. Então, o evento.target, qual que é o meu target, que vai ser o item, a propriedade value, né? Então eu salvei aqui. E aí, quando eu estiver olhando, por exemplo, para o console da nossa aplicação e colocar aqui, por exemplo, o console e aí eu começar a digitar, deixa eu só colocar aqui, console.log e .target.value. Isso. Quando eu começar a digitar, ele começa a pegar os eventos. Por quê? O que ele está fazendo? Ele está ouvindo o elemento, né? Esse elemento aqui, o input, e ele está indo no value, o valor que está sendo passado. Então, target value. E aí, com esse valor eu posso fazer N coisas aqui. Eu vou passando uma informação para o meu componente. Basicamente é isso.
Lindo, maravilhoso, mas vamos, já que a gente já definiu algumas coisas, deixa eu só colocar o class name dessa propriedade, porque eu preciso que ela esteja disposta para mim. Eu vou chamar de form item. Vamos passar para a estilização. Então, o style do nosso componente aqui. E aí, o que eu quero fazer, né? Eu quero fazer com que esse name aqui, ele toda vez que eu digite, ele apareça na parte de cima e a gente tenha o campo aí de digitação. Como que eu vou fazer isso, né? Primeiro, eu tenho que tornar esse campo, né? Esse todo. O que é esse todo, né? Essa parte aqui, ó, o input e o label, que estão dentro do form item, eles têm que ser relativos ao form item, ou seja, eles têm que ter capacidade de mudança dentro desse form item. O form item vai aceitar qualquer tipo de mudança que for feita aqui dentro junto a esses dois elementos filhos, né? Então, o form item dele vai ser um position relative, onde eu vou ter um margin bottom de 15 pixels. No meu form input, vou ter uma série de classes aqui que vão ser importantes. O que eu quero, por exemplo, dele visível fixo é o input, então eu quero o display dele, né? Block, e aí ele já joga o name para baixo. O height, a altura dele 40 pixels. Eu quero um input que seja largo em si. Background, eu quero que ele seja transparent e vai ter motivos para isso, eu vou explicar mais à frente. Border dele vai ser 1 pixel, não, solid 2px e aí cc, beleza. Padding top 0. Padding bottom também 0. Padding. Deixa eu só passar os outros dois aqui. Esse daqui é left, que vai ser 15 pixels. E o outro vai ser right também, 15 pixels. É isso, para dar os espaçamentos ali. Aí, eu quero border radius, que a gente já viu antes, né? Border radius de 4px, que é a lateral ali essa pontinha aqui do nosso componente. Se quiser, dá para até deixar assim. Ela quer a pontinha ali. E aí eu vou colocar também para ele um outline none e font size de 16 pixels. Beleza, só diminuir um pouquinho porque eu quero ter a visibilidade ali do componente. Beleza. Aí eu vou deixar por enquanto assim. Depois a gente vai fazer umas modificações a mais. Form label, que vai ser a nossa label ali. Eu vou deixar o position dele absolute. Isso. Ou seja, ele pode se mover, né, frente ao espaço que é relativo. Eu deixei esse fixo, esse permite que eu me mova ali entre o espaço, e esse daqui vai ter a capacidade da gente poder mover ele dentro desse mesmo espaço. Então, o cursor dele, text, os index dele vai ser 2, o top dele, presta atenção no top, 13px, já ficou ali no meio, né, do que a gente tem. O left dele vai ser 10 pixels, deu um espaçamentozinho. Font size talvez 14 pixels.
Aí. Fonte weight bold. Deixa eu ver, background dele vai ser branco. E acho que o padding top, deixa eu só copiar esse daqui. Essa parte aqui. Isso. 000. Aqui vai ser 2. Show. E nosso color aqui vai ser 999. Show. Acho que por enquanto é isso. Vou deixar um espaçozinho aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, né? Com CSS a gente pode fazer alguns tipos de transições, né? Então eu posso fazer com que na hora que eu clique, que eu dei o que a gente chama de focus, ó, tá vendo que ele tá até a seta lá atrás? Quando eu dei o focus, esse name ele vai para cima e o fonte dele eu posso diminuir. Além do que eu quero outra coisa, quando eu selecionar o del focus, né, que é tipo focus é selecionar e dar o enfoque aqui nesse elemento, eu quero que a cor de tudo mude. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um form input, pode input mesmo, focus, mais form, ponto form label. Deixa eu só duplicar isso daqui. Que é label. E aqui eu vou colocar quando ele for valid. Para ser o tipo válido necessariamente e ter o foco ali. E aí eu vou fazer o seguinte, vou dar um font size de 12 pixels e vou jogar ele para cima, né? O que é jogar para cima? Vou dar um top menos 5 pixels. Então, como ele tá com enfoque, ele tá ali, tá certo. Show. E aí, o que eu vou fazer, né? Para isso ficar mais sutil. Não, primeiro eu vou mudar só a cor. Vou fazer o seguinte, ó. Form. Acho que eu posso pegar só esse daqui, ó. Form focus label. Isso. Acho que se eu colocar só form focus label, eu consigo dar um color nele. Rose brown. Show. E deixa eu ver. Deixa eu só dar um refresh aqui. Acho que só preciso disso daqui. Focus. Font color. Oh, que fonte? É border color. Isso. Pra mudar. Show. Como ele tá com o focus ali, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar para ele uma transition. Eu vou colocar all.3 seconds easy. Acho que vou fazer a mesma lá para baixo. Tem que ser, na verdade, a mesma para baixo. Isso. Ok. Form input valid. Form label. Font size. Ok. Deixa eu só dar um refresh aqui. Ou seja, ali quando eu clico ali tem. Mas eu precisava com que quando ele tire o foco, ele possa mudar. Deixa eu pensar. Focus label.
form label, na verdade. Form label. Form put valid. 2 pixels menos 5. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Form put, form label, form item. Class name tá certo. Type também. Deixa eu ver. Rapidão. Eu só queria que ele mudasse ali. Por quê? A transição aqui tá errada, guys. Ele deveria, na hora que eu não tivesse com focus lá, ele deveria simplesmente tirar form font size 2 pixels stop input focus label color form input focus. Damn it. Display block 4 pixels, transparent, solid, top 0, bottom 0, 15 pixels, radius, outline none, font size, tá certo. Absolute, cursor text, the index 12, 13 pixels, senão não ficar embaixo. Left a 10, font size 14, bold, top 0, left, right, color, transition, all trees, certo. Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente vai inspecionar o elemento. Aqui, ó. Peraí. Deixa eu só ver uma coisa aqui no elemento. Last name. Putz. Esqueci. Ele precisa ser required. Porque senão ele não tem o evento. Ele não consegue fazer isso, ó. Quando você seleciona required, significa que ele precisa. Ele não necessariamente está focused, mas se ele está focused, ele tipo modifica o parte ali do elemento. Então, se eu clico, ele está sendo agora focused. Por exemplo, deixa eu só tirar aqui. Se dou input, né, e dou focus nele, e ele é required, então ele vai fazer essa transição ali do elemento. Só funciona se o elemento em si for required. Não funciona se ele não for required. Então, muita atenção. Aí a gente consegue essa transiçãozinha aí, ó. Entendeu? E é isso, não tem muito mais segredo. É por isso que eu tava vendo, putz, faltava alguma coisa do HTML, mas é isso. Bem, eu espero que você tenha gostado. É isso o nosso componente de input. Você pode também fazer ele sem required, e aí ele vai ficar essa parte aqui, e aí você também não precisa, né, dessa parte aqui de, ao menos do focus. Você pode simplesmente mudar o border color lá em cima, tirar o transitions e deixar ele dessa outra forma. Eu gosto do transition porque aí você pode tirar e depois você pode tipo ter
esse efeitozinho aí esse efeito de clique, né? Então, se você tira o focus, clicou, aí ele diminui e faz esse leve efeitozinho. Mas é isso, espero que você tenha gostado. Deixa seu curtir, seu joinha e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!